agradecer ao Senhor, entrando com ações de graças. Mil motivos para agradecer, mais de 1000 razões para louvar, 1000 canções de amor para cantar. Jesus, por tão grande amor que recebi, pela graça que me atraiu, por me perdoar sem merecer. Jesus, obrigada, Senhor, por regenerar meu coração e me dar a paz sem fim, pelas grandes obras de tuas mãos, Jesus. E a Ele oferecemos isso. Graças dou, Jesus. Graças dou, Jesus. Graças dou por tudo que fizeste a mim. Graças dou. E pelo socorro dele, por me socorrer nas aflições, por saber que nunca estou só, pelo teu cuidado que é sem fim, Jesus. Ao autor da minha salvação, meu amado, meu Senhor, seja minha grata adoração. Jesus, 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 graças dou, Jesus, graças dou, Jesus, graças dou por tudo que fizeste a mim. Graças dou, graças dou, Jesus, graças dou, Jesus, graças dou por tudo que fizeste a mim. Graças pelo sangue de Jesus derramado por nós, nós te damos graças nessa manhã, Senhor, pela tua presença neste lugar, por tão grande salvação, pela comunhão dos irmãos, por tudo isso nós te agradecemos. Se você puder, cante ainda mais forte a Ele. Graças dou, Jesus, graças dou, Jesus, graças dou por tudo que fizeste a mim. Graças dou, graças dou, meu Deus, Senhor da nossa vida. Graças dou, Jesus, graças dou por tudo que fizeste a mim. Graças dou. Você pode dizer isso mais uma vez? Graças dou, Jesus. Se você puder, levante as suas mãos. Ofereça
expresse a sua gratidão ao Senhor nessa manhã. Por tudo, Jesus. Onde nós estaríamos hoje não fosse o teu amor? Oh, graças por ti, hoje sempre dou. Graças dou, Jesus. Graças dou, Jesus. Graças dou por tudo que fizeste a mim. Graças. Aleluia. Bom dia, meus queridos. Estou muito feliz de ter esse tempo com vocês aqui. Tivemos um dia muito abençoado ontem e estava com o coração cheio de expectativas por aquilo que Deus vai fazer nessa manhã. Amém? Onde Ele está, tudo pode acontecer. Então, que nós sejamos tocados, curados, libertos por essa presença poderosa. Amém? Também quero agradecer essa turma linda que me acompanha, meu esposo lindo, quase 24 anos casados. Hoje a nossa menininha cantando com a gente. Deus é bom, não é? Graças dou, Senhor. É a graça de Deus sobre nós. Ali tem o Rafa, o Murilo e o Vaguinho, que já nos acompanham há muitos anos. Eu louvo ao Senhor pela equipe que Ele tem colocado na nossa vida. Amém? Obrigada, Jesus. E agora a gente vai celebrar com alegria. Os dinossauros na fé vão saber cantar essa música. Quantos dinossauros na fé nós temos? Então vamos lá. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor
abraço no dinossauro da fé que está aí do seu lado. Aleluia. Obrigada por isso, Jesus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto deste novo coração. Você pode dizer para o seu irmão aí: eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Mais uma vez, Denise. Recebi um novo coração do Pai. Obrigada por isso, Senhor. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, receba a paz que vem do alto. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, a família de Deus, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, Glória a Jesus. Posso quebrar o protocolo? Esta música é a essência da nossa comunidade, amando pessoas, fazendo discípulos. Tem alguém que você ama aqui nesse lugar? Tem alguém que te ajudou aqui nesse lugar? Então, talvez a gente pudesse cantar de novo. Porque quando eu estava aqui, a gente tem que abraçar umas pessoas e dizer: obrigado. Você é meu querido irmão, minha querida irmã. Sem você eu não estaria aqui hoje. Obrigado. E talvez você seja novo aqui, alguém vai te abraçar e vai dizer: eu te amo, meu irmão, fique tranquilo. Que essa é para cantar uns aos outros, né?
Não é para bastar só a mamãe, o papai e a esposa e o marido. Vamos lá? Recebi um novo coração do Pai. Pode sair do seu lugar, vai lá. Vai lá dar um abraço, fala assim, olha, obrigado. Dá um abraço na terra, fala assim, olha, nós somos irmãos. Coração transformado em Cristo Jesus. Coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. E vamos subir e dizer isso. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Amém. Vamos aplaudir o nosso Deus. Obrigada, Jesus. O apóstolo Paulo vai nos ensinar dizendo que hoje em Cristo, né, não existe mais judeu nem grego, bárbaro, cita, escravo, livre,
todos são um e Cristo é tudo em todos. Amém? Vamos aplaudir ao nosso Deus mais uma vez. Obrigada, Pai, porque somos um em Ti. Louvado seja o Teu nome. Eu quero ensinar uma música que nós lançamos recentemente, que fala sobre o maior desejo do meu coração, acredito que seja o seu. A gente pode pedir muitas coisas ao Senhor, mas nada do que Ele pode nos dar é melhor do que Ele mesmo. Então, o que a gente quer é a presença do Senhor. Amém? Vamos aprender e cantar juntos isso. Some
Enche-nos com essa presença, Senhor. Oh, aleluia. Feche seus olhos, comece a agradecer ao Senhor, porque foi Jesus que abriu esse caminho até a presença do Senhor. O acesso não nos era permitido. Estávamos mortos em delitos e pecados, separados de Deus, inimigos de Deus, filhos da desobediência. Mas o Senhor nos amou até o fim. Nos amou não pelo que nós somos, mas nos amou apesar do que nós somos. Sendo nós pecadores, o Senhor provou o seu amor por nós em Cristo Jesus. Oh, Pai, muito obrigada. E pela obediência de Cristo, pela sua entrega na cruz, o caminho foi aberto a essa presença poderosa e maravilhosa, ao melhor lugar que existe na face do universo, a presença de Deus. Não existe lugar melhor do que a presença do nosso Deus. E porque Cristo abriu esse caminho, nós podemos desfrutar dessa presença poderosa do Senhor. Obrigada por isso, Jesus. Muito obrigada, Jesus. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus, vive poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus.
seus olhos fechados, declare só mais uma vez. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu grande amor. Agradeça a Jesus pelo amor dele. A misericórdia de Deus é não dar a gente o que merece, mas a graça é dar aquilo que jamais mereceríamos. Ele deu todo o perdão, nos livrou de toda condenação, e a todo aquele que crê no nome do Filho de Deus, Jesus Cristo, a todo aquele que crê neste nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você está aqui nesse momento e você está pensando, mas eu não sou filho de Deus. Se você viu as pessoas se abraçando e diz que, puxa, eu queria tanto ter mais isso na minha vida, está à disposição. O abraço de Deus, o Pai, está à disposição para todos aqueles que creem em Jesus, o Filho. Se você nunca convidou Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio em carne e viveu como um ser humano, nas limitações de um ser humano, Jesus vence aqui como homem, não como Deus. É o Deus encarnado, carne e osso, que fica cansado, que chora, que tem pressões, e que entregou a si mesmo para morrer em nosso lugar, pagando a condenação que era nossa. Por isso Jesus dizia: eu sou o Filho do homem, porque ele é realmente um homem, o sem pecado, criado à imagem e à semelhança. Ele veio para nos restaurar a esta mesma imagem e semelhança de filho amado de Deus como ele é. Então, se você nunca teve essa experiência de ter Cristo habitando de verdade no seu coração, convida ele hoje. Aí no seu lugar mesmo, faz uma oração simples, diz: Senhor Jesus, eu creio no teu amor por mim. Eu creio que não tem como merecer tanta bondade, mas eu não preciso. Porque o Senhor me amou, porque o Senhor é bom, não porque eu sou bom. Diga: eu abro meu coração a Ti, Senhor Jesus. Entra aqui, faz aqui a Tua morada. Faça essa oração. Diz para Ele: Senhor, faz aqui a Tua casa. Não tem mais templo onde Deus habita. Deus habita nos corações daqueles que creem em Jesus Cristo, Filho. Convida Ele, fala: vem, Senhor, vem, coloca em ordem. O amor é de graça, não custou tudo para Jesus, mas para nós não custou nada. Talvez você esteja dizendo: eu queria tanto ser diferente para merecer o teu amor. E o Pai está dizendo para você: você não precisa merecer o meu amor, porque eu sempre te amei. Desde quando você estava no ventre da sua mãe, eu te amei. Mesmo se você foi um filho ou uma filha indesejada, o Senhor diz: eu te amei. No momento que você foi concebido, eu te amei. Abra o seu coração para mim, diz o Senhor Jesus. Deixa eu entrar, te dar a minha alegria, te dar a minha paz, e o meu Espírito Santo para habitar em você.
Senhor, todos esses que estão fazendo essa oração agora de entrega, eu peço, entra no coração deles com a tua presença, a tua paz. Convence-os de que não há mais nada, que tudo foi perdoado, de que não há condenação, que cristianismo não é religião, é relacionamento. E começa a guiar a vida deles, Senhor. Desembaraça, cura as dores, aquela tristeza profunda, remove. Aquelas marcas que não saíam, vão sair agora. O passado foi resolvido na cruz, esquecendo das coisas que ficaram para trás. Eu olho para frente agora. O Senhor Jesus está te convidando, olha para frente. Eu vou fazer um caminho novo para você, eu vou construir algo novo na sua vida. Você não está sozinho. Oh, obrigado, Jesus. O teu amor é tão poderoso, é tão grande. Há tanta alegria nos céus, porque há pessoas hoje aqui te convidando para viver com elas. Suas famílias serão transformadas, seu trabalho vai ser transformado, seus relacionamentos serão transformados. Que onde tu estás, Senhor, tudo é mudado. É o reino de Deus que vem primeiro no coração, depois vai indo para a família, para os amigos. Obrigado, Senhor, obrigado pelo teu grande amor, Jesus. Amém, irmãos? Muito obrigado. Muito obrigado. Nem sei o que dizer agora, mas se tem uma coisa que a gente podia dizer, irmãos, é que no mundo cheio de religiões, de pessoas tentando fazer tantas coisas para ver se merecem o céu, o Senhor está dizendo: eu vim para dar uma vida abundante para vocês, porque o que eu quero é relacionamento, intimidade, é andar com você, falar com você e você ouvir a minha voz. Amém? Muito bom. Se eu não esqueci nada, Raquel, por favor. Maravilha. Muito bom. Então, Raquel, vem aqui um pouquinho, bonitinho. Ela é tão bonitinha, né? Sempre assim. Vamos orar. Obrigado por estar aqui, por ministrar, né? Eu sei que você falou ontem o dia inteiro, antes de ontem tudo, mas é tão bom ouvir ela, viu, gente? Não é? Ah lá, é verdade, tá vendo, né? Vai me dando força. Ela é bem assim, não sei se eu tenho algo a contribuir. Imagina um negócio desse. Pai, nós oramos pela Raquel, obrigado pela tua graça na vida dela. Obrigado porque o Senhor tem dado a ela, ela tem honrado, Senhor. Tudo que o Senhor entregou a ela, ela usa para ti, para o teu reino, para os teus filhos, para os teus discípulos. Abençoamos a vida dela, do Marcelo, de toda a sua casa, e confiamos, Senhor, que a tua palavra será exatamente aquilo que nós precisamos ouvir nesta manhã, porque é assim que o Senhor faz sempre. Amém. Vamos lá então, né? Se você puder, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 11. A gente está muito feliz de ver o que Deus tem feito aqui na Comunidade da Graça de Atibaia. Não só pela igreja, né? Prédio estar lindo, mas especialmente por cada um de vocês, por aquilo que Deus tem feito na vida de vocês, por Jesus, né, sendo formado no caráter de cada um, pelo crescimento, pelo discipulado, pelas vidas salvas, pelas orações respondidas, pela presença do Espírito Santo nesse lugar. Isso é maravilhoso. E a minha oração é que Deus confirme os passos dessa igreja, confirme o trabalho que tem sido feito aqui, que faça prosperar. A Bíblia diz que o Senhor
confirma os passos daquele cuja conduta o agrada. Então, que Ele confirme tudo que tem sido feito nessa igreja, e que mais e mais famílias sejam alcançadas por esse amor que procede de Deus em Cristo. Amém? E o que eu tenho para deixar no seu coração hoje tem a ver com o que nós vimos aqui agora, né? Testemunho dessa irmã nessa condição com a causa na justiça, com a irmã Vera, que precisa de oração, com o irmão Armando, que recebeu alta, com o consolo para essa família que precisa nesse momento, porque tudo isso é fruto de oração. E oração é algo que, alguém já disse, né? Ninguém vai além da sua vida de oração. Leonard Ravenhill, ele dizia que o púlpito é uma vitrine para os nossos talentos, para os nossos dons, mas o quarto de oração não permite nenhum exibicionismo. E é ali que nós precisamos ser fortes, na nossa vida de oração. Através da oração, nós buscamos a Deus, nós conhecemos a Deus, nós recebemos a vontade de Deus, entendemos a vontade de Deus, cumprimos a vontade de Deus, temos a revelação de quem Deus é, somos transformados, tudo acontece através da oração. E o texto que eu tenho para compartilhar com você é um momento em que um discípulo, vendo Jesus orar, aquilo foi tão impactante na vida desse discípulo, a gente não sabe, a Bíblia não conta quem é esse discípulo, mas ele fala: Jesus, por favor, nos ensina a orar. Talvez, e Lucas, especialmente Lucas, é o evangelho que mais dá ênfase à vida de oração de Jesus. São muitos os textos que mostram que Jesus se retira, Jesus passa a noite em oração, Jesus vai para o monte, muitos textos falando dessa vida de oração de Jesus, porque Jesus cultivou uma vida de oração impactante, exemplar, e nós sabemos, ele era o Filho de Deus, é verdade, ele tinha toda a autoridade em todo o tempo, mas a comunhão que ele desenvolveu com o Pai em oração, deu também condições de Jesus desenvolver o seu ministério. Então a vida de oração foi impactante ao ponto desse discípulo pedir: por favor, ensina a gente a orar. Você não vê eles pedindo: por favor, ensina a gente a curar, ensina a gente a fazer milagres, ensina a orar, porque da oração fluía todo o ministério de Jesus. Então vamos ler a partir do verso 1, capítulo 11, o texto diz: certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos o pão nosso de cada dia ou cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Você se lembra dessa oração, a oração do Pai Nosso? Mateus, no capítulo 7, está ali a mesma oração, um pouquinho mais completa, aqui ela parece que mais resumida. E eu acho isso bem interessante para nós, porque confirma aquela ideia de que oração não é mera repetição de palavras. Se a intenção de Jesus fosse que a gente orasse sempre aquela oração, sempre as mesmas palavras, sempre tudo igual, é provável que aqui em Lucas estivesse exatamente as mesmas palavras de Mateus, mas são palavras diferentes. Isso nos reforça a ideia de que oração precisa ser espontânea, precisa ser algo do nosso coração. E aí Jesus conta uma história, ele conta uma parábola para nos ensinar sobre oração. Olha o que ele diz, verso 5. Então lhes disse: suponham que um de vocês tem um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro, responda: não me incomode, a porta já está fechada, e eu e meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Presta atenção nessa frase, tudo o que precisar. Nós estamos na mesma versão, né? E aí ele vai fazer a aplicação dessa parábola. Verso 9, por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate,
a porta será aberta. Que promessa maravilhosa, não é não? Olha a promessa que Jesus está fazendo para nós. Peçam, peçam, você vai receber. Busque, você vai encontrar. Bata, a porta vai se abrir. Mas antes, vamos entender um pouquinho dessa história que ele contou aqui. Quantos de vocês têm um amigo mais chegado que um irmão? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Eu acho que a maioria de nós tem aquele amigo que a gente sabe que a gente pode contar. Pensa nesse amigo, esse mais chegado. Se você, à meia-noite, batesse na porta da casa dele, você acha que ele ia ficar assim, é agora? Não é hora. Que falta de educação. Esse meu amigo não tem noção. Você acha que ele faria isso? E você? Se seu amigo chegado batesse na sua porta meia-noite, você ia ficar meio com preguicinha de levantar? Então, o que Jesus está dizendo aqui, amados, não é que ele está nos fazendo entender que, ainda que esse amigo se mostrasse assim, indisposto, com preguiça, a porta já estava fechada, a luz apagada, tudo trancado, as crianças na cama, embora ele tivesse um pouquinho de preguiça de levantar, se a pessoa insistisse e continuasse ali, tanto que Jesus fala, se não for pela amizade, vai ser pela importunação, esse amigo vai levantar e vai dar o que você precisa. O que Jesus está nos dizendo é, nós temos um outro amigo, um amigo com letra maiúscula, com A maiúsculo, que nunca está deitado à meia-noite, que as portas nunca estão fechadas, as luzes nunca estão apagadas, um amigo que não tem falta de nada, que nunca é pego de surpresa, que está sempre disposto a nos ouvir e nos atender. Jesus está nos ensinando sobre a perseverança, sobre a insistência, porque muitos de nós temos dificuldade de pedir. Se você pede algo para alguém, ainda que seja próximo, e essa pessoa não atende, a gente não fica meio constrangido de pedir de novo? Mas vou pedir de novo, já pedi, o cara não deu, não vou pedir de novo. Mas Jesus está dizendo, esse amigo continuou pedindo, até que foi atendido. Jesus está nos encorajando a persistir em oração. Enquanto nós estamos conversando aqui, enquanto eu estou falando, eu queria que você pensasse na sua vida. O que você pediu e você desistiu de pedir? O que você vê na sua vida que precisa de uma mudança, mas você não tem pedido? Jesus está nos encorajando a pedir. Ainda que esse amigo não atendesse pela amizade, pela importunação, ele atenderia. Mas o nosso amigo com letra maiúscula, lá em cima, ele sempre está disposto a nos atender. Amém? E aí, ele vai fazer a aplicação da parábola. Ele vai dizer, por isso, eu lhes digo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Existe uma progressão nos verbos que Jesus coloca aqui. Primeiro ele fala para pedir, peçam. E para a gente pedir, é necessário haver uma certa humildade. Só pede quem tem humildade suficiente para pedir e quem reconhece a sua necessidade. Então, eu me lembro daquela história que o próprio Jesus conta sobre a oração do publicano e do fariseu. Vocês se lembram? O fariseu, ele levantava a cabeça e ele dizia, Pai, graças te dou, porque eu não sou como esses tais. Ele não pede nada, ele não reconhece a sua necessidade. Ele orgulhosamente levanta o seu rosto para o céu e só agradece, porque ele não precisa de nada. Mas Jesus fala do publicano. E o publicano, ele não tinha coragem nem de levantar os olhos para cima, para o céu. Ele com a cabeça baixa, ele batia no peito e dizia, Pai, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. E Jesus diz, esse alcançou, o outro não. Então, para a gente pedir, a gente precisa ter essa humildade e reconhecer a nossa necessidade de algo da parte de Deus, reconhecer a nossa necessidade de graça, de perdão, de misericórdia. Quando a gente estava cantando aqui, sobre o amor de Deus, amados, como nós precisamos entender o tamanho do perdão que nós temos recebido de Deus. Porque o amor que nós temos no nosso coração, ele é pequenininho, quando a gente não entende o quão pecadores nós somos.
É necessário que haja uma revelação do tamanho do perdão que nós recebemos, porque quanto mais nós entendemos esse perdão, mais em amor o nosso coração responde. É aquela mulher que a Bíblia não tem nome, mas é uma mulher pecadora que chega na casa de um fariseu e vem, se prostra nas costas de Jesus. Jesus está reclinado à mesa, provavelmente os pés para trás. Ela se joga aos pés daquele Senhor e ela explode em lágrimas diante dos pés de Jesus. Lutero diz que é a água do coração. Aquela mulher está extravasando de gratidão e ela começa a chorar ali, as lágrimas vão caindo aos pés de Jesus, ela lava os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxuga com os seus cabelos, e o fariseu que estava à mesa, que havia convidado Jesus, começa a julgar, dizendo: se esse homem fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher. O que aconteceu ali, amados? Esse fariseu, esse Simão, ele não conseguia enxergar quem era Jesus, ele não conseguia enxergar quem era ele mesmo. Ele não se via carente de perdão, carente de graça, carente de misericórdia. E aquela mulher que naquele momento está ali em adoração aos pés de Jesus, com certeza, em algum momento anterior àquele, houve um encontro, houve uma palavra, houve algo que Jesus havia feito, que aquela mulher vem simplesmente para adorar em gratidão, porque ela não merecia, mas ela recebeu. E Jesus diz: Simão, se duas pessoas tivessem uma dívida muito grande, um tivesse uma dívida mais ou menos, mas o outro era uma dívida muito grande, e ambos fossem perdoados, quem amaria mais? E aí, Simão responde corretamente: eu acredito que aquele que tinha uma dívida maior. E aí Jesus fala: é verdade. Eu entrei aqui, você não lavou meus pés, você não me deu o ósculo, não me ungiu. Essa mulher, desde que chegou, não para de chorar e de lavar os meus pés. E para resumir a história, porque o tema não é exatamente esse, quem é muito perdoado, muito ama. Você vê essa relação do entendimento do perdão e da graça de Deus com a entrega, com a disposição de amar e amar cada vez mais e de render a vida, porque eu recebi algo muito precioso que eu não merecia, então agora eu dou tudo para Ele. Eu amo mais do que tudo. John Stott diz que a cruz é o fogo ardente, onde a chama do nosso amor é acesa. De onde vem o amor por Deus? Contemplando a cruz. E ele continua: mas é preciso estar perto o suficiente para que suas centelhas caiam sobre nós. Então quanto mais eu medito na obra da cruz, quanto mais eu entendo o amor de Jesus, essa misericórdia que permitiu que eu não recebesse aquilo que eu merecia, porque o que eu merecia e o que você merecia era a morte. Nós nascemos em pecados. Merecíamos a morte, a misericórdia veio sobre nós, o Senhor nos poupou da morte, fez com que a nossa morte caísse sobre Jesus, a ira de Deus foi colocada sobre Jesus, e então nós recebemos graça, que é esse favor que nós também não merecíamos. E aí, conforme eu vou entendendo onde eu estaria não fosse o amor de Deus, mas o meu amor por Ele vai crescendo. Então, peçam, tenham humildade para pedir inclusive que esse amor aumente. O lugar do Senhor Jesus na nossa vida, ele precisa ser um lugar de superioridade absoluta. Paulo fala aos Filipenses que Jesus se esvaziou, se humilhou, se fez servo, foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou. E o termo significa super exaltou. Deus o elevou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, quando Jesus foi colocado nesse lugar de superioridade no universo, isso só aponta para o lugar que Ele precisa estar no universo do nosso coração. Superioridade absoluta. E isso só acontece à medida que eu contemplo a cruz. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco, tão devedor, logo eu, de graça, recebi o amor de Deus. Amém? Voltando então para a nossa ideia aqui. Peçam. E aí existe uma progressão. Primeiro você pede, depois você busca. Quando você busca, amados, pensa o seguinte: você perdeu a chave do carro. Na hora de sair, você não acha a chave do carro. Alguém já viveu essa situação? Normalmente é o marido que coloca no lugar errado. É ou não é? Brincadeira. Amor, não é.
Muitas vezes sou eu que coloco. Chega com compra, aquela coisa, põe tudo em cima do balcão e a chave não vai para o chaveiro. Aí vai parar em outro lugar e na hora que você precisa sair, cadê a chave? O que você vai fazer? Você vai buscar a chave. O que significa? Você vai procurar, não é? Então, adianta eu ficar parada, sentada? É assim que eu busco? Não, buscar significa fazer alguma coisa. Buscar significa agir. Então, pedir é pedir, mas buscar é pedir mais agir. Existe uma progressão. Se eu quero conhecer Jesus, adianta eu ficar esperando e só pedindo, Senhor, por favor, me revela quem o Senhor é. Senhor, eu quero te conhecer. Eu preciso agir. Então eu vou estudar, eu vou ler, eu vou meditar, eu vou adorar, eu vou orar. Se eu quero falar inglês, e eu quero. Cadê o Robert e a Débora? I need to speak English. Mas eu não falo ainda. Adianta eu ficar sentada e só pedir, Senhor, eu quero falar inglês, Senhor, eu quero falar inglês, Não, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, pedir, mas agir. Isso é buscar. E a progressão continua. Ele fala de bater. E aí o bater, a ênfase é a perseverança. Então, é pedir, mais agir, mais perseverar. Porque imagina que você saiu num encontro lá de mulheres, vamos pensar assim, vai. Você teve aquela noite da pizza com as irmãs, da célula e tal, e a coisa foi até um pouco mais tarde, e o seu esposo estava em casa com as crianças, e aí estava tudo mais tranquilo, ele acabou pegando no sono. E todo mundo está dormindo, e você chega lá às 11h30, e você bate na porta, porque você esqueceu a chave, e o seu marido está dormindo. Aí é ruim. Mas o que você faz? Você bate na porta, e aí ninguém abriu, você deita e dorme ali na calçada? Não, você vai bater até acordar o amado marido, não é verdade? Então, a ideia aqui é perseverar, é bater até abrir. Vocês entendem isso? De novo, estão pensando naquilo que vocês pediram por um pouco de tempo e abandonaram e esqueceram? Ou algo que precisa ser mudado na sua vida, mas você não está pedindo? Jesus está nos encorajando a pedir, a buscar e a bater até que a porta se abra. Às vezes a gente tem vergonha de pedir, amados, mas Jesus está nos ensinando, peçam. Às vezes é a nossa vida de querer adorar e adorar e adorar, a gente fala assim, não quero pedir nada, eu não quero pedir nada, mas o Senhor está nos dizendo, pode pedir, peçam, e lhe será dado. Agora eu queria que você abrisse rapidinho Mateus no capítulo 7. E daqui a pouquinho a gente volta para isso aqui. Mateus capítulo 7, no verso 7, o texto está muito parecido. Posso ler? Mateus 7:7. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Dará coisas boas aos que lhe pedirem. Volta para o capítulo 11 de Lucas. E eu só queria enfatizar o finalzinho da parábola que Jesus conta com relação ao amigo, dizendo que se não for pela amizade, pela importunação, ele vai se levantar e vai dar aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Eu quero dizer para vocês, amados, que o que a gente entende e aprende com essas palavras de Jesus é que mais do que satisfazer os nossos desejos, o Senhor quer e vai nos dar aquilo que nós precisamos. E às vezes nós precisamos não de algo que nós queremos. Às vezes dá ruim, mas vai dar bom. No final dá bom. Eu me lembro daquele texto de Ageu, capítulo 2, verso 14. Um texto lindo que anos atrás ficou muito forte no meu coração. Deus fala assim, eu vou atraí-la, falando para Israel, Eu vou atraí-la e vou levá-la ao deserto. Ali, eu vou falar-lhe com carinho. Deus dizendo assim, ali eu vou falar com carinho. Acho linda essa versão. E ali você me responderá como nos primeiros dias, como nos dias da sua infância, como nos dias em que saiu do Egito.
Jesus está nos ensinando que em algum momento, se for necessário, Ele vai nos levar para o deserto. E no deserto, Ele vai falar com carinho com a gente. E no deserto é que nós vamos responder como lá nos primeiros dias. Isso não te faz lembrar Apocalipse capítulo 2? Está tudo legal com você, mas falta uma coisa. O seu amor não é mais o mesmo. Você abandonou o seu primeiro amor. Olha, veja de onde caiu, arrependa-se, pratique as primeiras obras. Isso fala lá do começo, do início da nossa relação com Deus. Muitas vezes o que nós precisamos é de um períodozinho de deserto. Por mais que seja difícil em algum momento. O Senhor sempre quer nos dar coisas boas e muitas vezes o deserto vai ser bom. Porque no deserto o amor vai ser restaurado. A gente vai responder como lá no início. Seja deserto, não seja deserto, Deus vai nos dar aquilo que nós precisamos. Amém? Agora, volta para o texto lá então, de Lucas 11, e a gente vai ler o verso 11. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus, o que está na sua Bíblia aí? Dará o Espírito Santo aos que o pedirem. O Espírito Santo. Ai, quando eu li isso, amados, eu fiquei tão feliz, porque Jesus está me encorajando, dizendo assim, você pode pedir, peça. É uma promessa, todo o que pede recebe. E aí ele fala aqui, quem pediu o Espírito Santo, o Pai vai dar. É como se ele dissesse assim, ó, nada do que eu posso te dar é melhor do que a minha presença. E Ele está nos encorajando a pedir, a buscar e a bater, até que esse Espírito Santo nos encha de tal forma que nós sejamos inteiramente controlados por Ele, dirigidos por Ele, cheios dEle ao ponto de transbordar a presença desse Deus. O que esse mundo precisa hoje não é gente talentosa, não é gente rica, não é gente cheia de sabedoria e de cultura. O que esse mundo precisa é de gente cheia do Espírito Santo de Deus, cheio da presença de Deus. E Jesus está nos ensinando, peçam, mas não peça só não, busque e bata, porque nada do que nós podemos receber de Deus é melhor do que Ele mesmo, do que a sua presença. Então, que isso encha os nossos corações. Eu queria rapidamente te fazer lembrar, lá do início, quando Deus criou o homem, o propósito da criação é relacionamento com esse Deus. Você vê o capítulo 1 de Gênesis, e a palavra se refere a Deus no capítulo 1 como Elohim, o Deus Criador. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A gente não sabe exatamente o que é isso, mas havia uma presença de Deus ali, Elohim, o Criador do universo. Mas quando a gente olha o capítulo 2, o texto se refere a Deus como Iavé. E a palavra Iavé se refere à face de Deus, se refere à presença de Deus, com ênfase no relacionamento. Iavé estava ali no jardim. No jardim, Ele formou o homem do pó, como um oleiro dá forma ao vaso. Isso mostra um envolvimento pessoal, vocês entendem? Um envolvimento pessoal. Deus não estava lá do céu, distante, como um rei em seu trono, dando ordens para aqueles que estavam na terra e tudo foi acontecendo. Deus estava no jardim, formando o homem. Ele soprou nas narinas do homem. E Ele estava ali todos os dias, num relacionamento íntimo, transparente, com o homem. Aí entrou o pecado. E era dito, né? Tinha sido dito, o dia que você comer, você morrerá. E Adão e Eva não morreram fisicamente, mas isso nos ensina que a ausência da presença de Deus significa morte. Quando nós não temos a presença de Deus, nós estamos mortos. E tem muito morto vivo, vivo morto, sei lá. Porque cumprimos rituais, porque temos a nossa rotina religiosa, mas não temos a presença de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia. Mas aí Deus, de fora do jardim, Ele vai planejar um jeito para restaurar nossa relação com Ele. Então, Ele chama Moisés. Moisés no deserto, olha só, no deserto. Um arbusto
Começa a pegar fogo, e o fogo não consome o arbusto. Moisés fica assim, o que é isso? Ele já tinha visto muitos arbustos, mas toda vez que um arbusto pegava fogo, a coisa se queimava inteira. De repente, havia um arbusto se queimando, e não se consumia aquele arbusto. Ele vai se aproximando, até que num determinado momento, ele ouve a voz de Deus dizendo: Moisés, não se aproxime, não tanto, por segurança, não se aproxime. Tira as sandálias do teu pé, porque essa terra é santa. O lugar que você está pisando é santo. Deus se revela a Moisés. Êxodo 3, Êxodo 4, você lembra tudo o que acontece? A libertação do povo do Egito, todos os milagres que acontecem ali, a manifestação de Deus, as pragas. O povo sai e atravessa o Mar Vermelho, e Moisés canta um cântico, e parte do cântico, havia uma parte ali dizendo que a promessa e o intuito de Deus tirar como águia, né? Fez com que aquele povo voasse como uma águia, foi para trazer para perto de Deus, para o lugar da sua habitação. Mais uma vez Deus querendo se relacionar com o homem. Êxodo 19, aquele monte Sinai inteiro em chamas, tremendo, fumaça, Deus se manifestando agora não só a um homem, mas a todo o povo, Deus querendo se relacionar com o povo. E um pouco para frente, a gente vai ver a construção do tabernáculo, debaixo da ordem e orientação de Deus. Quando o tabernáculo é erguido, a glória de Deus, a presença de Deus que estava no jardim, se relacionando com o homem, essa glória de Deus vai para dentro do tabernáculo. Moisés não pode ficar ali, não pode ficar em pé, porque a glória do Senhor está naquele lugar. Então agora Deus habita no meio do povo. Deus está viajando com o povo. De dia, uma coluna de nuvem, né? E de noite, uma coluna de fogo. A presença de Deus no meio do seu povo. Um pouco mais para frente, Davi recolhe toda a oferta e Salomão constrói o templo. No dia da consagração do templo, a glória de Deus vem e habita e enche o templo. E o texto fala que os sacerdotes não podiam continuar ministrando, porque a glória do Senhor encheu aquele lugar. Deus habitando no meio do seu povo. Eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo, e eu habitarei no meio de vocês. Os anos se passam, Israel se afasta, um coração endurecido, exílio, e aí Ezequiel tem a visão da glória de Deus, deixando o templo de Jerusalém. Não havia mais presença de Deus. O culto continuou, os sacrifícios continuavam, a música continuou, mas a presença de Deus não estava ali. Vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Jesus Cristo, o próprio Deus, se faz pequeno, nasce como um bebê. E agora, Emanuel, Deus conosco. Mais uma vez, a presença de Deus vindo até nós. Mais uma vez, Deus querendo se relacionar comigo e com você. E a principal prova disso é a encarnação do próprio Deus. Jesus habitando no nosso meio. O próprio Deus vivendo entre nós. Jesus cumpre o seu ministério, ensina, discipula. Tanto que hoje a igreja é um milagre, né? 12 homens iletrados, incultos, e nós estamos aqui hoje. Deus prepara os seus discípulos, Jesus ensina os seus discípulos, cumpre a sua missão, vai até a cruz, é abandonado por Deus por causa do nosso pecado. Deus meu, por que me desamparaste? E Jesus se viu sozinho naquela cruz, para que eu e você nunca mais estivéssemos sós. Jesus morre, Jesus ressuscita pelo poder do Espírito Santo de Deus. Jesus é elevado aos céus. E aí no dia de Pentecoste, o que acontece? O Espírito de Cristo, o Espírito de Deus é derramado sobre toda a terra. A presença de Deus no meio do seu povo. Hoje, esses tabernáculos, o tabernáculo que havia no deserto, que ia viajando, parando, andava. Hoje nós somos esse tabernáculo, andando por esse mundo. Aqueles que creram em Cristo Jesus se tornaram habitação de Deus, presença de Deus dentro de mim. Isso é surreal.
A presença do Deus Criador, do Deus do universo, habitando dentro de mim e dentro de você. Somos templo de Deus, não existe mais templo com paredes. Você é o templo, é essa presença de Deus, lá do início, em Cristo Jesus, pode estar dentro de você e dentro de mim. E amados, o que nós mais precisamos é essa presença. É esse poder de Deus dentro de nós, é esse toque do Espírito, essa direção do Espírito, é essa plenitude do Espírito dentro de nós. Por isso essa tem sido a minha oração. O Senhor disse que eu posso pedir, então eu vou pedir. Sabe o que eu quero? Eu quero a Tua presença. Eu quero a Tua presença nos cultos. Eu quero a Tua presença no meio da igreja. Eu quero a Tua presença nos lares, na mesa, na hora do almoço, no relacionamento de pais e filhos, de marido e esposa. Uma presença que se revela numa vida santa, numa vida diferente daquilo que nós temos vivido. A presença de Deus que nos constrange, a presença que nos fortalece, a presença que consola, a presença que levanta, a presença que cura. Essa presença. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. O resto é tão pouco, e Ele acrescenta. Nós precisamos dessa presença de Deus. Amém, meus irmãos? É pedir, é buscar e é bater. Até que, quando o escritor Paulo, escreve aos Efésios, capítulo 5, falando que a gente não deve se embriagar com vinho, em que há dissolução, mas nós devemos ser cheios do Espírito Santo. A ideia é, assim como uma pessoa embriagada está sob o efeito do álcool, sendo controlada pelo álcool, a ideia é que eu e você, cheios do Espírito, sejamos controlados pelo Espírito. Ser cheio do Espírito Santo significa ser completamente controlado, e a ideia não é o quanto eu tenho dele, mas o quanto ele tem de mim. Porque ser cheia do Espírito é Ele estar me controlando, quanto Ele tem de mim. Então, que Deus atraia o nosso coração. Eu me lembro de um testemunho, eu até contei ontem aqui, da doutora, pastora, reverenda, não sei o que é Edmeia Williams, missionária, mas também é doutora, mas ela prefere missionária. Ela contou um testemunho para a gente alguns anos atrás, que ela queria desenvolver a consciência da presença de Deus. Você tem a presença de Deus na sua vida? Você creu em Jesus? Você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador? Então você tem o selo do Espírito. Você é a habitação do Espírito. Mas o que acontece é que às vezes a gente se esquece. A gente lembra da presença de Deus quando a gente está aqui, no momento de culto. Em outros momentos de célula, de reuniões, ou quando a gente ouve uma pregação, ou quando a gente canta um louvor, mas muitas vezes, na segunda-feira de manhã, a gente nem lembra de presença de Deus. O dia começa, e o que essa irmã, missionária, queria era desenvolver a consciência da presença de Deus, era não se esquecer que ela era templo do Espírito e que ela precisava desenvolver comunhão com Deus, com essa presença. Estava aqui, mas ela precisava ser lembrada todo o tempo de que essa presença estava aqui. E ela queria isso. E aí, sabe o que ela fez? Para não se esquecer, ela amarrou uma fitinha nesses 2 dedos aqui. E eu imagino, eu nunca fiz isso, mas eu imagino que isso deve incomodar um pouquinho, não é? Na hora que você vai fazer as coisas, deve ser incômodo. Então, pelo incômodo, ela acabava toda hora se lembrando. Deus está aqui. Senhor, o que nós vamos fazer hoje? Senhor, o que o Senhor quis dizer quando o Senhor falou assim, assim, assim na Tua palavra? Senhor, lembra daquela pessoa? Pai, muda, transforma, envia essa comunhão com Deus. Todo o tempo ela se lembrava, ela entrava no chuveiro, tomava banho, tirava a fitinha, lavava, pendurava, e pegava uma outra fitinha, amarrava de novo, e ela fez isso durante 8 meses. 8 meses. E ela conta que ela desenvolveu uma percepção da presença de Deus como nunca ela tinha tido. Ela contou uma vez que ela estava conversando com uma pessoa e a pessoa ia contando alguma coisa da vida dela, ia falando, e ela sentiu o Espírito Santo falando muitas coisas a respeito daquela pessoa.
percepção da presença de Deus. E é isso que nós precisamos, é isso que nós desejamos. Amém? Então, eu queria que você agora fechasse seus olhos. Queria pedir para os meus irmãos virem aqui comigo. E a gente vai orar mais uma vez, para que essa presença nos encha. Eu queria que você falasse com as suas palavras aquilo que está no teu coração, diante do que você ouviu. Fale com Deus. Nós queremos a tua presença, Senhor. Mais do que tudo que o Senhor possa nos dar, nós queremos a tua presença, Jesus. Oh Deus, ajuda-nos a desenvolver essa consciência da presença, a nos relacionar com o Senhor em todo o tempo, desde o primeiro pensamento de manhã, ao longo do dia, ouvindo a tua voz, sendo guiados pelo Senhor, entendendo a tua vontade para cada momento do nosso dia. Enche-nos, Senhor, ao ponto de sermos completamente controlados pelo Senhor. Que a tua vontade seja feita na nossa vida, em cada detalhe, em cada relacionamento, em cada conversa, em cada leitura, em cada momento de lazer, tudo seja guiado pelo teu Espírito. E que também as pessoas possam perceber a tua presença em nós, Senhor. A tua presença em nós, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Ouvi tua voz dizer: peçam e receberão. E eis-me aqui mais uma vez. Venho a ti em oração. Pois quem pede recebe, quem
Deixa o Senhor falar com você. Põe a mão no seu coração. Faça essa oração. Troque as coisas. Pare de buscar as coisas e comece a buscar a Ele. Diga: Senhor, eu quero a Ti, eu quero a Tua presença. Faça já isso, meu irmão. Faça já isso. O Senhor está entregando a você. Faça isso. E
ti.